Olá, querido. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. E chegamos no verso 11 do capítulo 1. Esse verso ele está dentro de uma introdução à primeira visão. E na Nova Versão Internacional nós lemos assim: que dizia, escreva no livro que você vê e envie a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos destacar algumas partes, mas é importante que você entenda que essa declaração é atribuída ao próprio Jesus. O próprio Jesus orientou a João ao que ele deveria fazer. Ele diz, escreva. Essa recomendação aparece dentro da Bíblia várias vezes. Moisés ouviu Isaías, Jeremias. João, ele relata em seu livro cerca de 12 vezes essa orientação, escreva. Acreditamos que a intenção seja preservar a mensagem, compartilhar a mensagem, para que essa mensagem chegasse de uma forma segura e integral a todos que precisavam ouvi-la. Escreva num livro. Você sabe que antigamente o livro era diferente, né? Era como se fosse um rolo, realmente um rolo. Alguns dizem que possivelmente tinha mais ou menos uns 5 metros de escritura esse rolo do Apocalipse. Então João, ele deveria colocar no livro o que ele visse. E sabe que a visão é uma das formas principais de Deus, então, revelar ao profeta a sua orientação, a sua revelação. Então, João teve muitas visões, ele descreve as visões no seu livro do Apocalipse, certo? E existe uma certa discussão se o que João deveria enviar era essa visão que ele vai apresentar aqui no capítulo 1, ou ele deveria enviar todo o livro do Apocalipse. Então, nós acreditamos que todo o livro do Apocalipse deveria então ser enviado a estas igrejas, certo? A essas igrejas. Então todo o livro. A gente pode ter por base o verso 19, pode nos ajudar um pouco a respeito desta definição. Mas aqui diz, a estas 7 igrejas. Então nós acreditamos realmente que o próprio Jesus foi quem escolheu essas igrejas. Ele definiu, ele conhecia cada igreja. Eram igrejas reais, mas não eram as únicas ali na região da Ásia Menor. Haviam várias igrejas. Mas estas 7 igrejas foram escolhidas, essas cidades que ficavam ali, como a gente já viu, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós temos aí centros, certo, do cristianismo, centros importantes do cristianismo, onde essa mensagem do Apocalipse deveria chegar até os irmãos. Mas sabe que existe também uma certa teoria, um certo argumento, que cada nome dessas igrejas, que representam as igrejas, que são cidades que existiam e que algumas inclusive existem, permanecem com o mesmo nome, eram distritos postais, ou seja, poderia realmente, de fato, facilitar, certo, essa mensagem do Apocalipse ser divulgada em toda essa região. Você pode ver aqui no mapa mais ou menos os centros dessas igrejas, nesses pontos amarelos, e o percurso que o livro do Apocalipse poderia então seguir. Um mensageiro levando esse livro, ele poderia passar na mesma sequência como está descrito no verso, a mesma sequência com o nome das igrejas, com o nome das cidades. Então essa é uma teoria interessante que inclusive é aceita por muita gente, Agora, se tratando do que foi escrito para essas igrejas, nós entendemos que existe ali o que foi escrito direcionado a essas igrejas, ela tem uma aplicação, a mensagem tem uma aplicação local, certo? Ou seja, o que foi direcionado para Éfeso realmente fazia sentido na situação em que Éfeso vivia, ou seja, tinha uma aplicação local para Éfeso, mas nós entendemos que além dessa aplicação local, havia também, certo, uma aplicação universal, ou seja, o que foi direcionado para Éfeso serve para todas as igrejas. Todas as igrejas podem ser então orientadas, abençoadas com a mensagem que foi direcionada a Éfeso, como também a Esmirna, a Pérgamo e a qualquer uma das 7, certo? Aqui você pode ver, por exemplo, no final de cada igreja, na carta, naquela parte que é direcionada à igreja, a igreja de Éfeso, no final das 7 igrejas, nós encontramos essa declaração: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós acreditamos que além da aplicação local para aquela igreja, havia também uma aplicação universal.
inclusive para nós hoje. Ou seja, nós que vivemos na igreja desse tempo, certo? O que foi escrito para Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, serve para nós também, certo? Serve para a nossa reflexão, para a nossa orientação. Mas além da aplicação local e universal, nós entendemos que existe também uma aplicação histórica do que está ali, certo? E o nosso interesse é que você entenda também que cada igreja dessa estaria representando um período da história do cristianismo. Por exemplo, Éfeso seria ali o início do cristianismo e Laodiceia seria, portanto, o final, né? A fase final da história do cristianismo aqui nessa terra. Ou seja, antes da volta de Jesus. Eu quero compartilhar esse texto aqui de Ellen White, que diz assim: foi Cristo quem ordenou ao apóstolo relatar o que lhe deveria ser revelado. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o tempo do fim, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então, que Deus te abençoe e que possamos estar juntos no próximo verso, que é o verso 12. Vamos então crescendo e aprendendo com o Apocalipse e que Deus te abençoe.